Curitiba, 25 de agosto de 2009. No ar, mais um episódio desse projeto importantíssimo de levantamento da memória paranaense, tendo como convidado o ex-prefeito de Curitiba, o grande revolucionador urbano que tivemos e que nos deu um modelo de cidade para o Brasil, para o mundo, a partir de 1971, e que também governou o Paraná por 2 anos, Jaime Lerner. Ele é o nosso convidado desse projeto Memória Histórica Paranaense, do Grupo Educacional Uninter e Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social. Boa tarde, governador. Boa tarde. Nós precisamos de informações básicas sobre o senhor para ficar registrado. Local de nascimento, data, pais, irmãos. Eu nasci em Curitiba no dia 17 de dezembro de 1937. Meus pais, Félix Lerner e Elza Lerner, foram imigrantes que vieram da Polônia em 1933 e criaram aqui, fizeram aqui o seu projeto de vida. Criaram a família, onde o meu irmão mais velho, o Júlio, o segundo era eu, o terceiro, o Henrique, quarto, a Clarita e quinta, a Leia. Todos brasileiros? Todos brasileiros, todos curitibanos, todos nascidos na Rua Barão do Rio Branco, 593. O que significa a Barão do Rio Branco na sua vida, na sua formação? Qual o toque poético e humano que encerrava a Rua Barão do Rio Branco na composição da sua biografia? Bom, a Rua Barão do Rio Branco, como tantas ruas importantes na vida de cada um, era a síntese da cidade. A cidade é a síntese da sociedade, a rua é a síntese da cidade. E, particularmente, a Rua Barão do Rio Branco teve uma importância, teve e tem uma importância muito grande na história de Curitiba. Ela não era a rua principal, mas era a rua da estação ferroviária. Ali, ao lado, eu estou percorrendo ela agora, tinha a estação de bondes, ao lado tinha uma série de bancas de jornais, os cafés dos ferroviários, em frente à Praça Eufrásio Correia. Depois, onde hoje é a Câmara Municipal, era a Assembleia Legislativa. Mais adiante, na segunda quadra, então, nós morávamos ali. Mas ali, naquela quadra, tinha tinham fábricas, uma siderúrgica, uma fábrica de móveis, tinham as redação dos jornais, a Tribuna e o Estado do Paraná, e em frente tinha um terreno onde estacionou ali o circo Irmãos Queirolo por 8 anos. Mais adiante, então, tinha a Guarda Municipal, a polícia, em frente ao Bar Palácio, o Hotel Yoncha, e continuando a percorrer a rua, as 3 emissoras de rádio, PRB2, Rádio Guaracá, Rádio Marumbi, até no final da rua, onde o Paço Municipal, a Prefeitura. Então, essa rua, ela tinha toda a história. Se eu queria saber dos agricultores do Estado, eles vinham pela estação de trem. Os lavradores, os políticos que passavam pela loja do meu pai, os políticos que iam à Assembleia Legislativa, a estação, todos os movimentos, os estudantes que aconteciam e que várias vezes tombaram bondes em protesto que tinha subido 1 centavo a passagem. E depois os jornais contando a história, o circo,
Aí, tinha a saúde pública ali. Enfim, eu sempre costumo dizer que ali naquela rua tinha meu curso, eu fiz meu curso de realidade. Tudo acontecia, eu frequentava as rádios, os programas de rádio, tudo. Naquela época as rádios ainda, as orquestras tocavam de pé, fazendo aquele movimento. Quer dizer, são coisas que a gente só vê hoje no cinema. E tudo isso estava no meu curso de realidade. E também meu curso de fantasia, porque eu ia toda noite ao circo. E ajudava. Fui peludo de circo. Para aqueles que não sabem, peludo é aquele que rola o tapete. E eu sei todos os truques de circo. Como é que sobe, como é que passa o giz no pé para não escorregar, como é que dá o break pro aplauso. E o break pro aplauso no circo não é assim, é assim, né? E eu usava isso em comício. Eu dizia para a galera, olha, quando eu der o break, por favor, se manifeste. É agora, eu estou dando o break. E o pessoal não entendia, porque eles não tinham frequentado o circo. Mas aquilo foi uma vida... Você também teve seu próprio circo? Eu fiz um circo, foi a minha primeira reciclagem. Um amigo que morava em cima, eu morava em cima de casa, tinha um alfaiate que tinha vários filhos, eles eram da nossa turminha, e então eu consegui recuperar as lonas dos toldos das lojas, que já não usavam, aqueles pedaços que já não estavam sendo usados. A gente levava lá para o alfaiate que morava em cima de casa, ele dava uma costurada e nós construímos um circo. Eu, Aramis, Atos, todo mundo. E nós todos trabalhávamos no circo. Eu não sei o que a gente fazia, mas escrevíamos peças e tinham só 2 espectadores, né, porque todo mundo trabalhava no circo. Imagina como ele tratava bem os 2 espectadores. E também lutaram boxe desse tempo. Bom, coincidência. Um dos parentes do alfaiate que morava em cima de casa, onde já morou a família Freitas, né, o Van Dyck e o nosso grande... Né, tio do Freitas Neto. João de Deus Freitas Neto. Tio do nosso Hélio aqui. E então, veio um dia um diretor do América Futebol Clube. Ele veio com as bolas, mas ele era diretor de esportes, mas os esportes que esgrima, boxe. Então, nós brincávamos. Aí caímos na bobagem de brincar num canteiro central da Visconde Guarapuava, e aí os operários das fábricas iam lá para assistir às lutas. E a gente era obrigado a lutar, e a adrenalina da gente, imagina entrar num ringue, né, para lutar boxe, com luva de boxe mesmo. E a galera ali incentivando, com certeza estavam apostando na gente. O coração da gente era uma coisa, era uma prova, olha, mais difícil que debate de campanha na televisão. O senhor falou na Assembleia Legislativa, depois virou Câmara, estava nesse seu entorno infanto-juvenil e tudo parece que ocorria ali naquela região. Estudou na escola israelita ali perto, depois o colégio estadual também ia a pé, a prefeitura que seguia depois seu espaço por um bom tempo, embora depois o senhor pegou já a moderna prefeitura, né? Eu ainda peguei a prefeitura. Pegou a prefeitura, né? Então tudo mais ou menos acontecia ali, a escola de engenharia. Sim. Quer dizer, todo esse espaço passível de ser coberto com umas centenas de passos. Como o senhor se sente depois como promotor da grande mudança urbana de Curitiba, de uma grande mudança, que ia, de certa forma, derrocar
todas essas marcas mais ou menos definitivas da cidade. Veja, eu nunca imaginei, né? Eu morava quase em frente à Câmara Municipal. Meu universo era... A gente, quando é pequeno, o universo da gente, né? Tudo que eu queria na vida era ser arquiteto. Mas naquela época, as profissões se dividiam entre engenharia, medicina e direito, né? Mas e de onde veio esse seu interesse assim, pela arquitetura? Pela arquitetura... Tenra idade, assim. Eu confesso que o grande responsável pelo meu interesse pela arquitetura foi Oscar Niemeyer. Eu frequentava a escola de engenharia e ia à biblioteca e via aqueles projetos do Oscar Niemeyer. E eu ficava encantado com aquilo. Mas mais tarde eu costumo brincar, porque a loja do meu pai tinha um piso de ladrilho hidráulico. E aquele ladrilho hidráulico Uma loja de armarinhos. Roupas feitas de armarinhos. E aquela loja, o piso, você olhava o desenho do piso, você olhava de um jeito, parecia que era um desenho no plano. Dependendo do jeito que você olhava, era um desenho no espaço. Despertou sua paixão pelas formas. Então, era espaço. Aí outra coisa, a lata de fermento royal. Aquela lata me deixava louco. Porque você olhava lá, tinha um losango. E dentro da lata, dentro do losango tinha uma lata. E dentro daquela lata, um outro losango. E dentro daquele losango, uma outra lata. Bom, então, eu tinha já a noção do espaço. Aquela noção da lata de fermento royal era a minha noção de infinito, né, que eu não terminava nunca. E a loja do meu pai tinha as vidraças da loja e tinha enchente do Rio Belém ali. Então eu olhava aquela enchente e a gurizada fingia que estava nadando. Não estava nadando, porque não era tanta água assim, mas eu tinha a impressão que estava dentro de um navio. E devia ser uma bela enchente, porque o Rio Belém passava Sim. lá na... Como é? Tibagi, né? Não, passava na Paralela. Na paralela, na João Negrão. Ela vinha e passava pela João Negrão. Então, quando enchia tudo ali. E aquilo me dava a impressão que eu estava num transatlântico, assim. E, ao mesmo tempo, eu tinha noção do espaço de dentro e de fora. Então, veja, tendo noção do espaço, do infinito, do que é dentro, do que é fora, eu só podia, isso é racionalizando, só podia tender para a arquitetura. Mas eu fui chegando na arquitetura por aproximações sucessivas. Eu primeiro fiz engenharia, depois fiz arquitetura. Quem foram os seus colegas de engenharia? Vamos lembrar alguns De nomes? engenharia, foram colegas de panela, o Sigismundo, o Juca Zockner, Salomão Blinder, que faleceu, o Luiz Antônio Veloso Souza, Parigô, o Roberto Mugiati, o Zé Augusto. Roberto Mugiati foi meu colega, o Zé Augusto Miranda de Souza Ribeiro, Pretestato Taborda, eram todos da mesma época. Mauri. Da mesma época. Não, Mauri era mais novo. Esses seriam nomes dos seus colegas no Colégio Estadual. Estadual e universidade. O Colégio Estadual, boa parte da universidade. E e depois, mais tarde, eu fiz arquitetura. Né? Meu colega. A primeira turma da arquitetura. A primeira turma de arquitetura. Meus colegas foram o Willer, o Lubomir Ficinski. O Fred Willer. Lubomir Ficinski. Né? Lubomir. E o Domingos Borges-Taves. Foi a primeira turma, né, que se formou de arquitetura. Né? Ainda estudante, o senhor ganhou um prêmio, né? Com outros colegas. Era ainda estudante ou foi após formado? Foi o que seguinte, aí começou a sua notoriedade. Não, nós não tínhamos trabalho aqui. Era muito difícil. A profissão do arquiteto, no começo, era confundida com a do engenheiro. O engenheiro fazia o papel de tudo, né?
Assim como hoje o economista faz o papel de tudo, o engenheiro fazia o papel de todos, né? Enfim, não havia aquela especialização. E a arquitetura nunca foi uma especialização, ela sempre foi, arquitetura e urbanismo sempre foi uma profissão totalmente independente. Mas naquela época, então, essa era a visão. E eu fiz arquitetura, mas eu já estava habilitado para fazer projetos. Então, depois de formado em engenharia, eu fiz o projeto da minha casa quando eu estava no 3º ano de arquitetura. 22, Essa ainda? 23 anos. 22, Essa 23. sua casa ainda? Essa é a minha casa. Aquela? É. Uma casa já com uma perspectiva ecológica. Sim, sim. E fiz o estádio em Maringá. E mais tarde fizeram os anexos, mas foi um estádio que eu fiz, logo que eu voltei da França, eu fiz um ano de estágio na França, e eu voltei, me convidaram para ser professor do novo curso de arquitetura. E eu não quis, eu disse, eu não quero ser professor, eu quero ser aluno, eu quero me formar arquiteto. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, que eu queria realmente fazer arquitetura. E os mestres notáveis que você teve no curso de arquitetura? Veja, todos foram mestres notáveis. Primeiro, na engenharia, eu tive o Rubens Meister. Sem falar Barsotti, sem falar no Chamek, Samuel Chamek foi um grande mestre, doutor Parigot. Mas já voltando para a arquitetura, eu veio uma turma de arquitetos jovens. Os mineiros? Os mineiros Marcos Prado. Um grupo mineiro, né? Um grupo mineiro. Depois, os paulistas Forte, Gandolfi, e os dois Gandolfis, Zé Maria e o Roberto. Depois vieram do Rio Grande o Léo Grossman. Sanchotene não, se formou depois. Mas o que aconteceu, porque as primeiras turmas que fizeram arquitetura era gente muito motivada, era o sonho nosso era fazer arquitetura. Então, se imagina o sonho do Viller, de todos, Sanchotene, Seneviva, Lubomir Ficinski. Olha, eu posso cometer, esquecer, mas formou-se uma turma de professores. Nós nos confundíamos, porque o curso era à noite, e nós, professores e alunos, éramos amigos todos. Então era uma vida assim intensa, voltada à profissão. Mas isso foi passando, né? E eu me lembro... Que ano você se formou arquiteto? Eu me formei arquiteto em 64. Eu estava na França em 62, quando o meu irmão Júlio me escreveu dizendo assim, olha, está em greve o curso de arquitetura, se você voltar este ano, você pode ainda salvar o ano. Daí eu voltei em outubro, ficar quase o ano todo em greve e ainda salvei aquele ano. E esses seus estudos na França eram na área da arquitetura? Era arquitetura. Eu estava trabalhando num dos grandes escritórios de arquitetura. Chegou a conhecer o Le Corbusier? Eu não era uma pessoa que tinha um arquiteto que tinha trabalhado com o Le Corbusier. E era o Candelis. Candelis, Josique Woods, era um escritório que tinha ganho o concurso de Toulouse, grandes concursos, era o grande nome da época. E eu fui lá pedir uma vaga para trabalhar lá. E levei o projeto da minha casa. Não, da minha casa eu não tinha feito ainda. Não, eu levei o projeto do estádio de Maringá e da casa do estudante secundário, que acabou não acontecendo, que foram publicados. Eu levei lá e ele me aceitou. Eu comecei a trabalhar num grande escritório. O escritório era na Rue Dauphine, número 18, em Paris, e tinha um outro pedaço que era na 9 Rue Christine. E nós nos encontrávamos, as duas turmas. E eu fazia o estágio, era proibido trabalhar, eu trabalhava de noite, e
virava toda noite, trabalhando com iugoslavos, com gente de tudo quanto é lugar, no mundo inteiro. Foi outra escola interessante. Tinha um iugoslavo que era um conde, ele era lutador de esgrima, era esgrimista olímpico, e ele era um bom arquiteto, ele me ensinou a maneira de aprender o francês, que era com o dicionário francês. Quer dizer, quando eu não sabia uma palavra, eu aprendia 5. E foi assim que eu ainda tenho uma base no francês, embora eu tenha uma base e tive como professores aqui a professora Vítola, Maria de Lourdes Vítola, que foi a grande professora de francês, de espanhol, e todos oriundos do Colégio Estadual, que foi outra grande escola. Uma academia, né? Então, na verdade, a nossa geração foi agraciada com essa possibilidade. Os jornais nascendo, as rádios. Era quando a gente vê o pessoal que saiu do Diário do Paraná, o Maza daquele grupo, né, ou da Gazeta, ou de todos os jornais da época, e das rádios, aquilo tinha um clima cultural denso, né? E isso foi muito importante. Eu fui pegando uma rabeira em todos, na geração mais antiga, peguei com a geração mais nova, eu fui pegando, sempre fui muito curioso, né? E eu tive essa sorte. Na realidade, tive muita sorte. Outro dia eu estava contando que, na verdade, eu tive tanta sorte na vida, né? E essa sorte, porque eu fiz tantos sonhos que eu tive que aconteceram. Eu queria ser arquiteto, consegui ser, era um grande sonho. Eu queria casar com a Fanny e casei com a Fanny. Eu casei com uma mulher que eu gostava. Depois, eu queria as filhas e foram nascendo os netos e tanta coisa. O casamento das filhas, como eu imaginei, eles aconteceram. Né? E aí, às vezes, eu procuro dizer que às vezes o sonho te persegue, não é? A verdade é, às vezes, quando você não consegue realizar um sonho, você não precisa se frustrar, você tem que se dedicar àquele sonho com intensidade, porque um dia vai passar, um dia esse sonho vai dar a volta e vai te cutucar e vai te dizer, tá lembrado de mim? Eu sou teu sonho. É a tua segunda chance. Então, eu tive sorte porque eu tive tantas vezes essa segunda chance. E o senhor sonhou também em realizar o grande processo de modificação urbana de Curitiba? Eu vou pedir que o Maza encaminhe, ele, o Hélio, as primeiras perguntas dessa área, professor. Sim. Um dos primeiros atos, eu me lembro do tempo do IPUC, né? Sim. Primeiro no IPUC. A Sorbonne do JUVV. Sou eu que alcunhei. Esse é o autor da Sorbonne do JUVV? Sorbonne do JUVV. E que era mesmo, né? Porque era um grupo multidisciplinar forte, né? Tinha pessoas assim, rijas, né? Como a Fanchete, a Dulce, a Auríquio, né? Ela saía, Dulce. E tinha gente de tudo que era área, né? Eu me lembro que assim, a gente brincava, porque eu fiquei uma época lá, e uma pessoa achava que havia uma supervalorização da poluição atmosférica de Curitiba. Então tinha um médico lá, muito espirituoso, que ele dizia assim, a fábrica de vassoura está provocando o problema da poluição. Mas lá eu via consolidar-se a liderança do Lerner, né? Porque ele, diante desse grupo multidisciplinar, ele foi a referência para aglutinar o pessoal da profissão, da área, né?
Tanto que depois, quando ele vai à prefeitura, colega dele, colega de escritório, né, também, que vai montar que fazem essa relação entre... 1971, né? 71. Vi também o problema havido quando houve a história da estação rodoferroviária. Sim. Né? A estação rodoferroviária foi um momento de algum sofrimento aí para o Lerner, porque o Joel, né, que tocou O projeto. o projeto, João Ramalho. Joel Ramalho. e daí houve uma resistência, né, do prefeito, Sim. do Omar Sabag. O Lerner acabou, inclusive, deixando a... Pedi demissão, né? Eu tinha feito uma carta e a Fanchete que dizia, o Jair já fez a carta. E quando você faz uma frase e não quer mais largar aquela frase, eu dizia na carta, manifesto a esperança que um dia a insensatez não seja impenetrável. Aí aconteceu, tinha que acabar pedindo demissão. Governador, nesse período, só pegando o gancho, professor, eu me lembro muito bem, eu era um garoto, e nessa fase que o senhor iniciou, acho que a primeira gestão... Não me chame de senhor. Que a cidade se assustou com um novo veículo que passou a andar no centro da cidade e a tribuna o alcunhou de Diabo Vermelho. Era o ônibus expresso. Eu queria, governador, que você, então, nos colocasse aqui esse clima dessa mudança, né? Para ficar registrado essa mudança fundamental, né? Primeiro é o calçadão, né? Calçadão. Inclusive o calçadão, essa é uma primazia minha também, porque ninguém defendia o Lerner. E eu escrevia na Folha de Londrina. E eu escrevi um artigo, porque, curiosamente, nós estávamos no mesmo prédio, no edifício Artural, onde estava a Iguaçu, estava a redação da Folha de Londrina, né? E lá em cima o governador, né? Que era o governador da época, o Haroldo Leão Pérez. Que tinha Tudo acontecia ali. Tudo acontecia ali. Então, eu escrevi esse artigo sobre... E o governo usou a peça, né, esse artigo, mandou reproduzir. O gerente dizia para mim, o anúncio não vem para nós. Não vem. Eu pediria licença ao Haroldo, que coordena o grupo, para acrescentar mais uma terceira indagação, além do vermelhão do Eduardo Sganzerla, questão do IPUC, calçadão e rodoferroviária, porque eu acho que daí o senhor poderia responder ou fazer considerações em conjunto. O Haroldo e nós estamos meio uniformizados aqui, então eu vou começar com uma linguagem militar, de estratégia e tática. Uma boa estratégia é meio caminho andado para ganhar as batalhas, desde que a tática usada seja correta, que se for errada também acabou-se. Agora, uma estratégia errada é garantia certa de revés e derrota, porque nenhuma tática funciona numa estratégia. Eu lhe perguntaria o seguinte, até que ponto é justo, porque eu não sei se isso é justo ou não, considerar que a estratégia de todo o desenvolvimento urbano que houve na nossa cidade está basicamente ligada a um esquema inicial, já um tanto quanto antigo, que seria do plano Agache. E até que ponto a sua tática, evidentemente, foi muito bem sucedida, Curitiba transformou-se. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Mas eu perguntaria até que ponto a sua tática é devedora da estratégia anterior ou até que ponto ela corrigiu aspectos dessa estratégia. Então, deixa eu fazer. O Agache andou pela cidade quando veio, não recusou o automóvel, eu sei que ele queria andar a pé para conhecer a cidade. Bom, o arquiteto Jaime Lerner nasceu na Rua Barão do Rio Branco, que era um centro importante e que caracterizava e caracteriza até hoje bem a Curitiba antiga. Quando surgiu a ideia da transformação da cidade? Bom, eu acho que essa ideia aconteceu em várias épocas. O plano Agache, com todos os méritos que tem, porque o Agache
percorreu várias cidades brasileiras e ele contribuiu, né? Para várias. Como naquela época o planejamento, o que se chamava plano diretor, assim, coisa, se resumia a um plano viário e a um zoneamento. Então era isso. Ele não definia a ação do governo, se definia a regulamentar o que a iniciativa privada não poderia fazer. E nem sempre. Mas, é claro, começou algumas Mas já coisas... definia aquelas grandes Sim, estruturais. sim, porque elas Até o sempre Parque foram- Barigui parece que era Não, previsto. o Parque Barigui não. Mas o Plano Agache, obviamente, como eu sempre costumo dizer, tudo faz parte dessa estranha, vamos dizer, que esse processo que vai cavocando, né? Essa estranha arqueologia que vai reunindo os antigos caminhos, né? O que é eu defino, o que é o desenho de uma cidade, né? Na verdade, é uma estranha arqueologia que vai ligando os antigos caminhos, referências que não nos eram muito Todo um caras. substrato E histórico. a gente dá uma forma a essa espinha e procura, pelo menos na minha visão, ligar vida e trabalho, lazer, tudo juntos. Né? Essa foi a visão. Não era essa a visão do Plano Agache, mas, obviamente, muita coisa do Plano Agache se incorporou à história da cidade e não poderia ser ignorada. Bom, agora, acho que o que aconteceu, o processo de planejamento tem que passar a ser uma coisa proativa, né, no sentido de mudar as coisas, eu acredito que começou realmente em 71. Não por ser... Certamente. E com não o calçadão, que eu mais... Com o calçadão, com tantas coisas. E, na verdade, nós éramos muito jovens. E outro detalhe, já que vocês estão de verde, era o período da ditadura, né? E o prefeito era muito fraco. Era muito fraco, porque como eu fui nomeado, eu podia ser desnomeado Demissível No ad dia seguinte. nutum. ad nutum, ad verdum. Dependendo, eu podia ter sido demitido. Então, sem sustentação política, era difícil ser ousado. Eu digo, o período mais fácil das 3 gestões foi o último, eleito, não é? Em 12 dias, não devia nada a ninguém, a não ser a população. Eu podia realmente exercer uma independência, mas eu digo, nós somos tão independentes quanto nós fomos no 3º mandato. Quer dizer, a gente considerou que a gente tinha uma missão, era uma visão da cidade, e nós fomos aprendendo pouco a pouco, né? Então, a ideia de fechar a rua não tinha, era uma ideia que nós tínhamos já na cabeça quando éramos estudantes. Eu, o Domingos e o Lubomir Ficis, que nós fizemos um trabalho conjunto. Depois, quando foi o plano preliminar, o Jorge William e a Serete, eles incorporaram essa ideia, né, e consolidaram, e tiveram mérito, né? E esse processo foi sendo aperfeiçoado. Bom, mas a ideia de realmente tomar uma decisão e fazer a área de pedestres, ela teve que acontecer de maneira rápida. Muita gente pensa que foi autoritarismo, do regime militar que possibilitou. Pelo contrário, o que a gente tinha medo era do regime militar. O que nós tínhamos que fazer rápido era para evitar uma demanda judicial que aí pararia e daí nunca mais. Porque nós sabíamos que tínhamos que começar a fazer um efeito de demonstração. Porque mais que
tinha sido discutido, apresentado, perspectivas, ideias. Naquela época não se fazia maquete virtual, uma coisa assim tão perfeita, mas já tinha sido suficientemente discutido. Mas se não houvesse um trecho executado, e se a população não gostasse, não seria difícil refazer. Bom, então a rapidez foi importante. Mas o senhor, eu vou usar senhor porque você é 2 anos mais velho do que eu. Tinha confabulado a respeito de fechar lá a Rua 15 com o governador da época? Com Tinha o professor respaldo? Parigô? Tinha falado, mas sim, o professor Parigô sempre me deu uma força extraordinária. Quantas vezes pediram a minha cabeça para o professor Parigô, né? E eu chegava e dizia, olha, eu me lembro uma vez apresentaram uma lista de pessoas que deveriam ser demitidas da prefeitura. Aí eu cheguei e falei com o governador, eu não sou juiz, eu não posso fazer uma coisa dessas, eu vou manter. E eu quero lhe dizer, se não for conveniente para o senhor, eu saio da prefeitura. Ele disse, não. E eu acho que isso se deve também a uma força que ele me deu e a serenidade de uma pessoa que, numa determinada época, assumiu o comando da região militar, que foi Tourinho. o general Ayrton Tourinho. Graças. Unanimidade. Mas ele não foi durante todo o tempo, né? Quando eu comecei, ele não era ainda comandante da região. Mas, com certeza, se fosse ele, eu não teria sofrido aquelas pressões, né? Que depois a gente sabia que havia um certo diálogo entre o governador e o comandante, o general Ayrton Tourinho, que era um homem sereno, né? E jamais compactou com nada que não fosse digno, né? Agora, o meu começo na prefeitura foi muito difícil. Todo dia vinha um relatório, não fosse uma pessoa como o Nireu Teixeira do meu lado, e a Fanchete, vinham relatórios, CGI, CPIs, tantas coisas. E, seguindo a orientação do conselho do Nireu, nós rasgávamos solenemente todos aqueles processos que vinham no final da tarde. Porque, obviamente, era uma sucessão de relatórios dizendo consta. Ora, fazer um recorde de jornal e colocar consta é um processo que vocês sabem no que dá. Bom, mas voltando à essência do planejamento, às decisões da cidade, eu tive muita sorte em ter uma equipe de gente tão idealista. Eu falo não só da Fanchete, Dúcia, Domingos, Lubomir, Rafael Deli, grande figura, Carlos Cineviva, e todas as pessoas que foram, sim, Nicolau Klippel. E tinha massa crítica do IPUC. Aramis Bilar. Tinha todos aqueles trabalhos, projetos e tudo. Aramis Bilar teve o papel que Aramis Bilar, cada vez que ele via uma coisa que não agradava, ele mandava 5 laudas, 10 laudas. E eu digo, Aramis, eu não tenho a facilidade de escrever que você tem, né? Foi outra figura extraordinária. Bom, a coisa... eu tive sorte com essa equipe e nós tivemos realmente aquela coragem dos jovens, né? De começar. Sempre quando eu vejo... Você tinha 33 quando assumiu? Quando assumi, tinha 33 anos. E a equipe toda estava no entorno dessa idade, né? O Nireu um pouco mais velho, uns 9 anos mais velho, mais alguns engenheiros, mas era uma turma, a turma da prefeitura era uma turma extraordinária. A gente que tinha um amor pela cidade. E esse amor pela cidade veio de vários prefeitos que marcaram e que criaram. Eu não sou credor disso, eles é que me formaram, né? Eles é que me formaram.
e gente extraordinária, né? Então, se comparar com as pessoas que a gente encontra hoje em dia em vários lugares do mundo... Só para um corte nisso aí. Eu estava pensando aqui sobre essa questão da qualificação das pessoas. Quando o Agache fez o trabalho aqui e entregou o projeto, sabe quem era o prefeito? Rosaldo de Melo Leitão, um cara sensacional. Era um engenheiro ferroviário. Da rede. Uma figuraça, era um prefeito. Avô da minha mulher. Então você não tem essa Avô da influência. tua mulher. avó da melhor coisa. E tinha o Alex, o pai do Pai do Alex Beltrão. Beltrão. Bom, enfim, era um agente altamente qualificado, né? E que também me ajudaram no governo do Estado, ou ajudaram a planejar. Era gente que eu sabia que o interesse deles era o melhor, né? Não é que fossem só técnicos. Hoje, naquela época, eram tecnocratas. Hoje em dia seriam políticos do mais alto nível, né? Essa é a verdade. Porque a pessoa que associava o interesse comum a uma visão de conhecimento, né? Você perguntar qual é o Nicolau Klippel, o que... Olha, eu estive agora numa segunda cidade da República Dominicana, chamada Santiago de los Caballeros. O grande problema daquela cidade é o rio Yaqui, chama. Mas não é como o Iguaçu, que está no canto, não. Aquele rio passa na cidade, no centro da cidade. E está poluído. Ele vem limpo, tem um trecho que está sujo e mais tarde é esgoto puro. E para mim foi fácil dar uma opinião, porque todo o processo de aprendizado com o Nicolau Klippel. Eu digo, você pode até recolher águas pluviais junto com esgoto nos tributários, mas não pode deixar poluir o rio principal. Se você conseguir tratar antes de chegar no rio principal, você já começou a melhorar. E depois aí resolvendo, em cada tributário vai resolvendo o problema à medida que os recursos vão chegando. E foi isso que a gente propôs. E propusemos, aí é que vem. Terminei, nós fomos em 5 arquitetos, e no final fizemos uma crônica sobre o rio Yaqui. E era uma paródia do Neruda, quer dizer, desde então soy, porque tu és, soy, e por amor serei, serás, seremos. Bom, era uma paródia sobre o rio que se questionava a cidade, né? Eu dizia, no que eu escrevi, e o rio me pergunta, quem és? Eu digo, sou Yaqui, Yaqui sou, Yaqui somos, Yaqui seremos. E foi virou até merengue. E na saída os estudantes, todo o pessoal que nos ajudou fazendo cantando para nós na despedida. Isso em uma semana, foi uma coisa inesquecível. Voltando a Curitiba, eu quero dizer que tudo isso, esse processo de aprendizado, porque o que as pessoas não podem é achar que sabem tudo, né? E achar, a gente vai aprendendo na vida, né? Eu acho que, como eu tenho dito, inovar é começar. Inovar é começar. E aproveitando aí que o senhor precisa responder a pergunta do Eduardo sobre o vermelhão ou o dragão O vermelhão, da maldade. eu esqueci. Como é que o senhor inovou o Olha, transporte foi uma coletivo coisa urbano? triste, porque o ônibus expresso passava, tinha pista exclusiva. No começo, talvez os motoristas tivessem exagerado na velocidade. Eu acredito que não, mas não se estava acostumado com essa velocidade. E aconteceram alguns atropelamentos. Para a tristeza minha, a mãe de um grande amigo meu foi atropelada e morreu. Um médico e grande amigo. Então, imagina a tristeza deu. Os jornais fizeram muito sensacionalismo, né? Fizeram. Como tinham que fazer, era uma coisa nova, né? Havia uma outra coisa, era um processo que se acentuou por razões políticas e eu não estava nem aí para a política, né?
Mas, como eu tinha sido designado prefeito pelo governador Haroldo Lampérez, que era contrário, enfim, a coisa E por parte das concessionárias do transporte coletivo, houve oposição ou aceitaram assim facilmente? Sempre houve oposição e sempre houve... O que acontece é o seguinte, ninguém vai contra a lógica e ninguém vai contra a sobrevivência. Antes, brigava-se por um ponto de ônibus. Eu me lembro que a briga que dava entre uma companhia, entre uma empresa de transporte coletivo e outra, por causa de um ponto de ônibus, que um disputava passageiro com o outro. Para vencer isso, criaram um sistema que todos tivessem que mudar os seus veículos, comprar frota nova e, ao mesmo tempo, aceitar uma operação em pool. Não foi fácil. Às vezes a gente só lembra das coisas boas, né? A tendência. Foi nova essa ideia ou havia no Foi Brasil? nova, Não foi havia. nova, foi em nova. outras partes do mundo já havia? Não, foi nova. Não havia. Esse sistema de pool não existia. Não, de pool, não sei. Mas a maneira de organizar o sistema, nós começamos com um estudo, quando eu era presidente do IPUC, um estudo do professor Euro Brandão, outra pessoa Figura extraordinária, fantástica. e ele fez uma análise completa de todos os sistemas que existiam, com o conhecimento técnico, a base técnica que ele tinha, e nos deu elementos para ver que nós só podíamos, não é que ele tenha recomendado, mas nos deu toda a base técnica para ver que dificilmente nós teríamos condições de fazer um sistema enterrado. Que era melhor tentar um sistema dentro da nossa realidade. Só para registro, o professor Orbedão foi reitor da PUC, posteriormente, e também ministro da Educação, Sim. posteriormente. E era ele nos deu essa base, mas a decisão de fazer foi nova, era nova e continua sendo nova. Hoje, 83 cidades no mundo estão implantando sistemas que eles dizem ser o BRT, Bus Rapid Transit de Curitiba. Não são exatamente iguais, mas tem alguns conceitos. Você pode citar semelhantes. algumas dessas cidades? Seul, Nova York tem uma linha? estão fazendo lá no Bronx. Bogotá, que é o melhor exemplo da Transmilênio, a cidade do México, várias cidades na Colômbia, várias cidades na China. Los Angeles tem uma linha. Enfim, isso, veja, quando estava se pensando em Copa do Mundo, todo mundo apresentou projetos de metrô. E hoje, essas próprias cidades foram modificando para o BRT, para o sistema de Curitiba, porque eles estão vendo que não vai dar tempo. Então, vão ficar dentro da realidade. Claro que é um sistema que precisa ser continuamente melhorado, né? Mas não é isso, é o histórico de que o sistema de transporte nasceu com muita crítica. Mas nasceu num dia de festa. Certo. Mas de lá para cá é o mesmo modelo, né? Mesmíssimo Que foi modelo. Claro, ele vai evoluindo, Sim, mas imagina um a sistema, base a é base mesmo. é mesmo. Começou com 25 mil passageiros. Hoje, 2 milhões e 300 mil passageiros. É mais do que o metrô do Rio, mais trem de subúrbio. É equivalente ao número de passageiros do metrô de São Paulo. Então, metrô é uma coisa considerável, né? Então, e é uma coisa que nos dá segurança de que ainda pode ser melhorado, continuamente melhorado. E tenho certeza que isso é possível. Mas, esses questionamentos que acontecem na vida de uma cidade são normais, né? Imagine, não existe unanimidade, né? O que existe é o seguinte: as coisas têm que acontecer rapidamente. É isso que falta acontecer no Brasil.
discute-se muito tempo um projeto. São Paulo eles têm prazer em mostrar o quanto São Paulo é inviável. Na época que nós estávamos fazendo o sistema de transporte de Curitiba, a cidade de São Paulo tinha o prazer de dizer que criou uma metodologia para mostrar o quanto uma cidade, quanto cada região da cidade estava poluída ou mais do que a outra. Então eles criaram uma metodologia para provar o quanto a cidade estava sofrendo e não resolver em relação a isso. Mas esse processo eu tenho encontrado no mundo inteiro. Hoje eu tenho mudado muito o enfoque, porque eu estou vendo que quem tem que fazer a transformação é a própria gente da cidade, não é uma pessoa de fora da cidade que vai dizer alguma coisa. Por isso o senhor se transformou num acupunturista urbano. Exatamente. O senhor não é exatamente um consultor. Não quero ser consultor. O que é ser um acupunturista urbano? É muito simples, é apresentar algumas ideias que ajudem o processo de planejamento da cidade, que criem alguma atuação focal, né, que criem uma nova energia, que ajudem o processo de transformação da cidade, planejamento, que tem que ser conduzido pela própria gente da cidade. Isso é semelhante à acupuntura. Então, a acupuntura urbana. A gente chega num lugar, nós trabalhamos, deixamos 2, 3, 4 ideias, às vezes mais, às vezes o transporte, às vezes... São ideias. E de preferência que sejam executadas rapidamente. Porque a acupuntura, a agulhada não pode demorar, porque senão dói, né? Ela tem que ser feita rapidamente. Né? E é nisso que nós estamos trabalhando. Isso nos permite uma visão de cada cidade, e tendo visão da cidade, da sociedade, de cada país. E eu quero dizer, eu nunca aprendi tanto quanto agora. Então, a próxima semana eu vou à Rússia. O que o senhor tem na Rússia? É a avaliação de um plano que foi feito por um grande escritório holandês para uma cidade de Perm, uma cidade de 1 milhão de habitantes, e eles me chamaram para fazer a avaliação desse plano. Eu vou, né? Eu tenho curiosidade de ver, né? E assim, ou participando de um júri de arquitetura lá no Rio, ou trabalhando, como nós estamos trabalhando agora no projeto de arquitetura para o Parque da Bossa Nova, são coisas que a gente sente que vão mudar a vida de uma cidade. É nisso que eu tenho a motivação, que eu gosto e que todos que me acompanham gostam. Na verdade, a gente tem que trabalhar numa coisa que gosta. O trabalho tem que ser lazer, senão... O processo de revolução urbana, digamos, de Curitiba, envolveu a criação de uma grande cidade industrial. Na época houve opositores sistemáticos que diziam: isso é nada, isso é um grande campo de golfe. Isso até foi motivo de sustentação de campanhas políticas. No entanto, a cidade industrial nasceu, o Castro Taniguchi teve grande importância, foi fundamental, implantando a cidade industrial. Gostaríamos que o senhor nos desse uma ideia das ideias mestras que tocaram a implantação da cidade industrial, Sim. Inclusive a questão da poluição, como ela prevê não poluir Curitiba, como foi previsto para não poluir Curitiba? Simplesmente não aceitamos nenhuma indústria que tivesse algum problema de poluição. Nunca aceitamos. E agora ainda persiste? Ainda persiste. Agora, alguns municípios no entorno de Curitiba, Araucária, por exemplo, aceitou. Qualquer coisa. Então, isso foi perigoso, mas nós nunca aceitamos. E outra coisa, foi uma... Na verdade, o nome Cidade Industrial não é próprio, era um bairro mesmo que tinha mais indústrias. É assim que a gente queria, né? Mas o nome foi naquele momento, né?
Não era um parque industrial, eram cidades, eram indústrias dentro de um parque. Esse era o slogan que o Gilberto Ricardo dos Santos criou, né, para isso. E, na verdade, a cidade... Hoje, eu diria, a cidade industrial já não nasceria assim. Ela teria a trama normal da cidade. Porque só tem um lugar que eu posso me perder em Curitiba. É na cidade industrial. Que lá é fogo. Ali tudo você pega. Mas é o excesso de sistema viário. Excesso de sistema viário. Hoje seria feito assim? Não, nem acredito que hoje o IPUC... Eu acho que hoje a indústria não é vista como como inimigos dentro da cidade. A gente tem que conviver com a indústria dentro da cidade, como serviços. Na verdade, também, as indústrias diminuíram de escala. Claro que as grandes indústrias ainda, as grandes montadoras, mas, na verdade, as indústrias diminuíram de escala. E, então, a indústria do vestuário, a indústria da alimentação, os prestadores de serviço, tudo isso ficou mais próximo da casa das pessoas. Mas eu vi uma coisa interessante hoje no jornal, que mostra a queda do IDH de Curitiba e a elevação do IDH de São José e de Pinhais. Olha, é óbvio que o que aconteceu foi um processo de melhoria de qualidade de vida que se distribuiu por toda a região metropolitana. Então, é como outro dia um analista francês do London School of Economics e falava que Curitiba tinha diminuído de qualidade de vida porque, vejam, Pinhém tinha um IDH baixo. Pinhém está mais perto. Né? Pinhém está mais perto. Pinhém está tão longe de Curitiba, né? É um total desconhecimento. Né? Na verdade, essas coisas têm o lado positivo, o lado negativo, mas Curitiba precisava de uma geração de empregos. Curitiba não podia depender eu sempre brincava dizendo que as riquezas em Curitiba eram geradas pelo setor público, todos os funcionários públicos, ou pelo Jockey Club, né? As riquezas eram formadas e destruídas no Jockey Club, né? Curitiba não tinha alternativas econômicas. Uma outra indústria familiar, como o Matilhão, como o Todeschini e outras grandes. Mas, na verdade, o que faltava era um suporte econômico. E a cidade industrial nasceu assim. E o Estado, a mudança econômica do Estado, também teve essa razão. E foi uma questão de observar as coisas. Não é? O Paraná era um Estado considerado um Estado rico, um grande produtor de grãos, de energia, de tudo. E, na verdade, você chegava nas cidades e via as pessoas desempregadas na praça pública, porque não tinham empregos durante todo o ano. Tinha na época da colheita, né, e precisava mudar esse perfil. E muitos não entenderam na época. E foi necessário. Né? Hoje, os meus adversários da época estão falando mal, não estão, graças a essas indústrias, a essas empresas, eu falo só indústrias, que aconteceram em função dessa mudança econômica, é que estão sustentando economicamente o Estado. Governador, houve outras marcas nesse processo de mudança em Curitiba. Por exemplo, o senhor cedo começou a falar do transporte de massa tomando o lugar do transporte individual e valorizando medidas em favor da proteção ambiental, do meio ambiente. Então, um rápido enfoque nesses assuntos e depois a área de lazer, com a Fundação Cultural, essas coisas que o senhor intuiu bem. Só metendo uma cunha aí,
quando o senhor idealizou um veículo especial para transitar nas vias do Expresso, houve alguma preocupação em dar alguma especificação à indústria? Porque o que eu notei é que os expressos, a gente nunca vê fumaça neles. Eles devem ter um catalisador muito bom. Houve alguma recomendação nesse sentido? Houve uma melhoria significativa, porque o que existia antes eram caminhões com carrocerias de ônibus, né? E nós tentávamos mudar essa visão para um veículo, para um ônibus urbano. Foi outra luta, né, que demorou e levou a brigas e muito sustentação, muita discussão, né? Mas eu acho que, quando me pergunto se a bandeira de Curitiba é só o transporte, não é. Tanta coisa que Curitiba começou. Por isso eu tenho orgulho de dizer que Curitiba foi a cidade que, em menos tempo, mais transformações urbanas aconteceram. Então, por exemplo, a preocupação com o meio ambiente. Nós começamos a aprender que não é só o índice de áreas verdes, embora nós tenhamos mudado de meio metro quadrado de área verde por habitante para 52 metros quadrados, e a população triplicou, ou seja, 300 vezes mais, nós começamos a ver que cuidar do meio ambiente era não aceitar indústrias que trouxessem problemas de poluição. Começamos a ver o problema do lixo, né? Hoje, o problema do lixo está na Berlinda atualmente. Berlinda. Hoje todo mundo fala do lixo, da separação, mas foi a primeira cidade a fazer no mundo, a fazer como um todo. Pena que parece que não houve uma continuidade nessa ênfase da separação do lixo, né? Houve uma retomada parcial, mas isso tem que ser continuamente. Porque qual foi o segredo desse sucesso, governador? Porque foram as crianças. Né? As crianças. Foi a inspiração de ensinar as crianças em todas as escolas antes. Aquela campanha do Sugismundo foi na sua época, né? Não. Foi anterior, foi do governo do Estado. A família Folhinha, né? A família Folhas. Família Folhas. Foi um desenho do Ziraldo, mas quem criou os bonecos foi um publicitário que morava em Santa Catarina, que fez para a agência, não me lembro, já vou me lembrar do nome. Mas a grande criação da campanha da família Folhas era que não tinha voz de Deus naquela campanha, não tinha assim, o governo do Estado, o governo da prefeitura. Era a voz de FM, né? Não tinha voz de FM, era a família Folhas ensinando, né? Foi uma coisa que as crianças identificaram. Separação do lixo. Separação do lixo. E hoje, quando se olha o noticiário 20 anos depois, foi 1989. Todo mundo quer ser sustentável. Até banda de rock, senhor. Banda de rock. Banco quer ser sustentável. Todo mundo usa quer ver o maior erro urbano? Essas empresas que fazem condomínio de gente muito rica, né, de guetos de gente rica, com muros cada vez mais altos, eles dizem que primeiro condomínio sustentável de São Paulo. Pois já começa por aí. Qualquer coisa que segregue as pessoas já deixa de ser sustentável. Que eu te obrigue a você sair daqui, trabalhar lá e voltar. E veja, quando se fala, dão ênfase em edifícios verdes. Eu agora acabei de escrever um artigo para uma revista americana dizendo assim, está muito bem, o edifício verde é a solução para tudo. Então você vai sair do edifício verde e vai ir a uma escola verde. E no caminho vai percorrer uma cidade que não tem nada sustentável. Quer dizer, como as coisas
sempre começa nos Estados Unidos, eles não têm a visão coletiva. E eles não têm uma visão de cidade. Então, para eles é o edifício, não é a cidade. E 75% das emissões de carbono se originam nas cidades. Então, se você quiser mudar, você tem que começar na concepção da cidade. Como? Usando menos o carro, separando o lixo, morando mais perto do trabalho, ou trazendo o trabalho mais perto de casa. Essas coisas que são essenciais e que, às vezes, que fogem do assunto. Governador, depois o senhor prossegue sua vida pública, elege-se governador, e na sua primeira administração, em 1994, o senhor faz pode-se também usar essa expressão, uma revolução na área industrial do Paraná, implantando na região metropolitana de Curitiba grandes indústrias automobilísticas, montadoras e as fornecedoras de autopeças. O que definiu, na sua opinião, assim, rapidamente, os seus dois governos? Quais foram as grandes marcas dos seus governos? Eu acho que a marca essencial é a visão de que você não pode planejar as atividades econômicas separadas das pessoas. É economia de gente. E todos os países que pensaram em economia separada das pessoas, não aconteceu coisa boa. Então, a visão que eu considero assim mais importante foi a visão de propor ao Estado uma estrutura de vida e trabalho, que acontecia no entorno daquele anel de integração, onde cada pessoa ficasse a menos de 1 hora de distância de um grande polo de desenvolvimento, ou de hospitais, escolas, faculdades. Então, perto o conhecimento, perto a saúde, perto a oportunidade. Então, o Estado como um todo foi pensado com uma estrutura de vida e trabalho. E me lembro que meus opositores da época diziam: o anel de integração é só uma coisa virtual. Está aí, está hoje. Eu acho outra coisa importante foi a visão de cidade e campo. Mais do que a industrialização. As vilas urbanas. As vilas vilas rurais e a preocupação com a cidade. Então eu tive algumas pessoas que foram fundamentais. Rafael Deli, Lubomir, que me ajudaram a montar esse processo que foi simultâneo. Enquanto se reforçava o campo, quando se dava a oportunidade, foram 20 mil famílias, são 100 mil pessoas. Foi uma reforma agrária pacífica, ordeira, mas, ao mesmo tempo, as cidades estavam sendo melhoradas. E no momento que o Estado estava criando oportunidades de emprego em todas as regiões, no momento que 5 universidades preparavam os jovens para a melhoria, para poder atuar nesse processo. Então, tudo isso aconteceu junto. No momento que os rios começaram a ter um cuidado, né, o cuidado da continuidade do Rio Iguaçu, do Rio Paraná, de como transferir cuidar de dar a esses corredores a biodiversidade necessária. Enfim, eu acho que todo um processo que veio junto. A industrialização foi parte de um processo que procurava gerar empregos à população, não somente 6 meses por ano. Criar oportunidades em todos os cantos do Estado, não foi só na região metropolitana. E se hoje nós analisarmos a taxa de crescimento do Paraná, aumentou mais do que a taxa de crescimento de Curitiba, não da região, de Curitiba. O que quer dizer que houve um crescimento balanceado, houve oferta, oportunidades.
Mas não aconteceu porque a dificuldade de ser um Estado novo, de pouca identidade, onde uma região às vezes se volta contra a outra, que vocês conhecem bem, processo histórico, de você trabalhar com regiões tão díspares que ainda não criaram uma identidade. Isso vai se criar, mas como os nossos times de futebol são muito fracos, ainda as pessoas do norte e do sudoeste e do oeste ainda torcem por times de outras regiões. Mas isso é significativo, não. Mas, enfim, na verdade, o Paraná, eu sempre procurei não passar por um governo com atos de rotina. Acho que tem gente que sabe fazer rotina melhor que eu. Mas eu acho que sempre me preocupei em abrir um caminho. Pelo menos essa foi a intenção. Mesmo com o governador, fez algo importante para Curitiba. No início do seu depoimento, o senhor falou das enchentes lá na... Sim. O senhor acabou com as enchentes em Sim, Curitiba na década de 90, com aquele canal extravasor do Rio Iguaçu. Né? Graças ao Nicolau. Porque a gente vai começando a aprender tudo com as pessoas, né? O processo o cuidado de Curitiba em relação aos seus recursos, né, foi muito importante. Claro que não é perfeito porque a promoção de invasões nessas áreas sempre dificultou. São áreas que sempre, onde houve uma orquestração muito forte no sentido de ocupar isso, por razões políticas, que acabaram não redundando em voto nenhum, porque as pessoas que organizavam essas invasões acabaram não se elegendo, né? Mas, enfim, conseguiram grandes empregos mais tarde. Mas mudar um Estado, veja, às vezes politicamente, às vezes me dei conta assim, eu hoje tenho certeza que ser prefeito é uma função que exige muita atuação e às vezes física, né? Principalmente. Já governador é uma atuação mais política. Mesmo porque não pode estar presente em todas as cidades. Às vezes eu não conseguia entender por que o Paraná, que passava por tantas transformações, eu era um governo menos popular do que o governador de Minas da época, que foi presidente. O Franco. Itamar Franco. Porque ele só fazia questionar o governo e não criava coisas, e a gente preocupado em fazer. E uma coisa também eu aprendi, né, que o ridículo é a essência do populismo. Infelizmente, no nosso país, às vezes o ridículo conta ponto. E esses, eu nem diria populistas, querem, com algumas coisas que deem questionamento, não falar, não falar língua estrangeira, por exemplo. São coisas que procuram realmente o lado ridículo, e é aí que o povo vai prestar atenção. Por que um Chaves é conhecido, popular? Por que o Mussolini? Pelo gesto, o ridículo é a essência do populismo. Bom, as pessoas que têm um pouco mais de autocrítica, a gente não quer se dispor ao ridículo. Talvez seja uma coisa muito curitibana. Muito curitibana. Muito curitibana. Eu não sei. Mas eu acho que a essência das coisas no Paraná, a gente procurou transformar a fábrica do agricultor, o financiamento que se dava, até olha, tem coisas que a gente não se lembra, estou começando a me lembrar agora. Até o financiamento à pequena indústria. O primeiro livro, o primeiro disco, a gente financiava. Microcrédito também. Pois é, esse projeto que o Milton Green me ajudou muito. A Secretaria da FANI também foi importante. Foi. Então isso foi
Foi um processo, né, que sempre procurou inovar. Governador, a Curitiba dos anos 40, o senhor nasceu no final dos anos 30, viu e cresceu nos anos 40, 50, 60. Era a Curitiba das pessoas que se conheciam, se cumprimentavam pelo nome, das etnias mais ou menos bem definidas, com suas características, algumas muito interessantes, convivendo bem, em harmonia. Hoje, isso mais ou menos saudades, porque, obedecendo a ampulheta do tempo, as coisas mudaram. Muitas saudades da Curitiba daqueles anos? Eu tenho saudade da Curitiba de todos os anos, né? Eu acho que, enquanto houver transformação positiva, a gente vai ter saudade, né? Então, tem gente que saudade do tempo do paiol, das parcerias impossíveis que o Mercer criou. Realmente era muito... Antes da anistia, ver o Lula discutindo aqui... Fernando Henrique, antes da anistia. Sim. Então, e o povo adorava. Né? E hoje continua com outros projetos culturais muito importantes. Então, enquanto houver uma coisa boa, a gente vai se lembrar. Nós vamos nos lembrar sempre da coisa boa. Então, eu não sou saudosista. Eu gosto das coisas boas. Eu gosto de lembrar das coisas boas. Eu não tenho... eu acho que Curitiba mudou porque tinha que mudar, né? Mas acho que uma coisa que está prejudicando é essa visão de separar as funções em todas as cidades do mundo inteiro. Aqui nem tanto, mas esta visão de separar, essa visão meio paulista de separar as funções urbanas, de criar guetos de gente muito rica, de gente muito pobre. Nós convivíamos com os nossos vizinhos. Por quê? Porque aquele vizinho que era mais pobre era alfaiate, ela era lavadeira, uma costureira, e esta troca, todo mundo se conhecia daí. Ah, é isso que traz enriquece a convivência, é isso que traz a coexistência, que é, ao lado da mobilidade, da sustentabilidade, um dos 3 pontos que eu considero mais importantes nas cidades daqui para frente. A cidade que não conseguir propor um bom projeto de coexistência. Eu fiz um projeto agora... Mas é difícil enfrentar a ideologia dos empreendedores imobiliários que se baseiam naquele conceito de área nobre. Bom, eu teve um empreendedor exclusivismo, paulista, um empreendedor paulista que me procurou, queria desenvolver um grande projeto na Barra, no Rio. Agora, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, na Barra do Tijuca. Era talvez o maior projeto do momento, obviamente. E ele me disse o seguinte: olha, eu quero te levar 3 meses ou 4 meses, vamos percorrer todas as cidades da Europa, e aquilo que eu for gostando eu vou te mostrando, depois você vai fazer um projeto. Isso é uma proposta. Daí eu disse para ele, olha, parodiando uma frase do Nireu Teixeira, eu disse, olha, viajar por viajar, o elefante do circo Sarrazani já viajou muito mais. Nem por isso deixa de ser um elefante. É óbvio que eu perdi o cliente, mas não perdi a frase, né, que era do Nireu. Na verdade, quando a gente começa a pensar que está dizendo uma coisa inteligente, a gente está repetindo a frase de um amigo inteligente. Eu vou sugerir uma final de perguntas, porque nós temos 10 minutos, bem rápidas de todos. O nosso convidado já está olhando o relógio. Eduardo. Governador, dentro do conceito dessa trilogia da cidade do futuro, nós temos um problema muito sério nos grandes centros urbanos, que é a segurança. Como é que você vê isso? Não digo que se diga uma solução. Como é que você vê esse problema que eu acho que cinde as cidades, cinde as pessoas, as famílias? Gostaria que você abordasse isso. Bom, eu acho que é importante que haja mais convivência. Quer dizer,
o setor formal trocar mais coisas com o setor informal. Bom, eu vou dar um exemplo. Quando me perguntavam muito, quando eu trabalhava no Rio, se tinha uma solução à favela no Rio. Eu digo, não tem uma solução, mas tem algumas coisas que podem melhorar. Primeiro, a compra do lixo, porque quanta gente morre soterrada na favela, porque as pessoas jogam lixo porque não chega o caminhão. Então, o programa da compra do lixo lá seria um sucesso. O segundo, Que foi implantado em Curitiba. foi pelo senhor. implantado em Curitiba em 89. E em 3 meses, todos aqueles fundos de vale que estavam poluídos ficaram limpos. E durante um bom tempo continuaram limpos. E acredito que, se for mantida essa mesma visão, se manterão limpos. Agora, o segundo ponto era não mexer no terreno, porque quando você está num fundo de vale ou num morro, mexer no terreno é complicado. Então, a gente propôs fazer ao longo das escadarias, do corrimão das escadarias, com água e luz pelo corrimão das escadarias. E pelo canto das escadarias, fazer o recolhimento do esgoto. Então já são 2, 3, 4 problemas resolvidos. A outra coisa que a gente propôs era... Isso está sendo posto em prática? Não. E outra coisa que a gente propôs foi a Zona Franca na favela. Ou seja, em todo lugar onde há esse problema, é gerar empregos, ou seja, pequena indústria ou serviços que se instalarem ali e que criar empregos dentro daquela região, dentro da favela, obviamente não pagarem imposto. E eu acredito nisso. E acredito também numa troca maior. Por exemplo, uma região da Zona Sul do Rio, nós defendíamos, quando trabalhávamos lá, a ideia de que ela ofereceria 5.000 empregos para a favela. Seja de zelador de prédio, guardador de carro, ou limpador, enfim. Mas, se acontecesse qualquer problema de violência, assalto, coisa, esse acordo se romperia. O que eu quero dizer é de que tudo dá para resolver, menos o problema da droga. A droga e a separação e a segregação trouxeram problemas de violência muito grandes. Então, quando há mais integração de funções, de renda, de idade, há menos violência, mas o problema da droga é sério. Bom, aí discute-se no país se a droga deve ser Liberada. aberta, liberada. Eu, assim como a Fani, nós acreditamos que é um problema que se vai comprar na farmácia uma coisa que possa te fazer mal, mas é tirar das gangues o controle, é aquilo que colocam as crianças na frente das grandes, porque as crianças não podem ser tocadas, mas elas não podem, mas podem morrer e serem assassinadas. Então, eu acho que existe um procedimento, mas eu não tenho realmente uma solução enquanto não acontecer. Eu acho que dá para amenizar, mas enquanto não acontecer uma solução... Coelho. Nós não falamos da educação municipal. Qual foi a grande transformação da educação municipal a partir dos anos 70, a partir das suas gestões da prefeitura? Eu tive sempre um pessoal muito competente nessa área. Mas eu acho que as coisas, eu acho que a tentativa que a gente conseguiu, uma época na prefeitura, nós fizemos o Centro de Educação Integral, sem precisar construir os CIEPs, era uma complementação da escola, uma maneira nossa de dar o tempo integral sem precisar construir grande equipamento. Acho que era uma boa solução e continua sendo uma boa solução. Mas o grande problema é melhorar o nível dos professores. Aí é que nasceu a ideia da Universidade do Professor.
onde nós reciclamos 120 mil professores. Bom, digamos que apenas 15% tenham aproveitado. Isso é bom. Mas esses 15% influiriam e vão influir o que eu vejo é a falta de criatividade. Não adianta você dar só a formação universitária, se o professor não tiver aberto à criatividade. E a criatividade, ela não nasce da inspiração, é a arte de relacionar. Quanto mais o teu cérebro está pedindo dados. Quando você está parado e não consegue produzir, é mais dados, mais dados. Então, quanto mais é a arte de relacionar, quanto mais dados se tiver, mais criativo você vai ser. Então, eu sinto que hoje a grande discussão da educação do país deveria passar por uma formação que possibilitasse mais criatividade. E o país está falhando muito nisso. Ainda tem... Você não pode aprender com quem sabe menos que você. Tem crianças que sabem mais que muitos professores. Né? Agora, tem professores dedicados, gente excepcional, com quem eu convivi tanto tempo, excepcionais professores. Eu tive excepcionais professores e posso ter esse sonho de querer que as gerações que vêm chegando tenham esses professores que eu tive. Maza. Bom, a coisa que marcou aí mesmo é a tentativa de modernização, né, na direção do governo Fernando Henrique, a questão da Copel. Né? A Copel tentou, houve aquele bruto esforço para tentar fazer o leilão, né, e houve a resistência. Né? Aquela ideia de fragmentar também empresas. Né? Eu posso dizer aqui que a história, né? Nós nunca tivemos a intenção de privatizar a Copel. E por que a gente dizia isso? Porque o governo federal exigia isso. E para a gente ter os financiamentos, a gente tinha que admitir. Bom, qual era a ideia que existia enquanto se preparava, aprovava ou não? A ideia era a fusão da Copel com a Eletrobras. Nós discutimos com a Petrobras, perdão, com o Felipe Rastu. Eu tive uma infinidade de reuniões com eles, já com o ministro Scalco nos ajudando. A tentativa sempre era, apesar de pressionados pela máquina, pela burocracia econômica, financeira do governo federal, no sentido de privatizar, como outros estados já tinham feito, e digo, não seria um grande erro também, mas eu pessoalmente não queria, mas não seria um grande erro, porque muitos estados fizeram e São Paulo fez, mas o fato é o seguinte, a ideia nossa era fazer a fusão com a Petrobras, criando uma empresa que pudesse trabalhar ao mesmo tempo com o modal hidroelétrico e o gás e térmico. Bom, isso não aconteceu. No momento que a privatização estava caminhando para valores que poucas empresas estavam... eu cortei, porque eu digo, olha, eu não quero passar para a história como uma pessoa que vendeu ou possibilitou a venda da Copel a preço de banana. E realmente cortei isso. Nunca houve a menor intenção de privatizar a Sanepar. Nós nunca houve essa intenção. E a Copel era cobrado toda reunião com os responsáveis pela política econômica do governo federal, toda reunião era essa cobrança infinita,
que não viria a nada enquanto o governo não assumisse compromisso e desse um passo definitivo no sentido da privatização. E nós dávamos esses passos porque assim a gente estaria sinalizando ao governo federal. Mas poucas pessoas realmente sabem o quanto a gente tentou e felizmente ela não aconteceu. E digo até, agradeço até os meus opositores, né? Felizmente ela não aconteceu, mas a intenção era no último momento sair com a ideia da formação de uma empresa que fundisse parte, que teria participação da Petrobras com a Copel. Essa era a ideia. Última pergunta, o Hélio Pugliari. Leonel Brizola, qual o papel que ele teria exercido na sua transformação de administrador em político? Olha, eu digo, foi uma figura extraordinária. Eu sei que muitas pessoas questionam, mas extremamente polêmico. Polêmico, mas ele foi, antes de tudo, uma pessoa com coerência, coisas raras no nosso país. Coerência, honestidade, né, e patriotismo. Então, isso nunca se negou ao governador Brizola. E, para mim, foi uma grande experiência ter convivido com ele durante 14 anos. Tem lados que, afinal, por ser uma pessoa mais antiga, ele talvez defendesse de maneira antiga. O linguajar dele As percas internacionais. O linguajar dele era muito ligado ao campo, mas era um homem que queria bem o país, era patriota, era honesto, né? E tinha uma visão de responsabilidade pública. Ele tinha aversão por um número imenso de empresas públicas. Ele achava que era o poder público e acabou, não tinha que criar grandes, imensas... Ele tinha uma visão que eu diria até que muita coisa eu aprendi com ele, principalmente naquilo que se refere a interesse público. Aqui fica, então, o nosso programa de hoje, o nosso depoimento precioso, colhido do governador e ex-prefeito Jaime Lerner. Há muito procurado, finalmente aconteceu, e é com certeza uma das páginas significativas desse projeto Memória Histórica do Paraná, do Grupo Educacional Facinter Uninter. Boa tarde.